Nina segurava a bandeja como se fizesse parte do corpo dela. Equilibrava pratos, copos e sorrisos, com a mesma precisão, mesmo quando tudo dentro dela só queria deitar e desaparecer por algumas horas. O restaurante onde trabalhava era elegante, cheio de gente que falava baixo, usava relógio caro e mal olhava nos olhos dos garçons. Nina já tinha se acostumado a ser invisível. Invisível dava menos trabalho. Seus pés doíam como se cada passo fosse um castigo. As sapatilhas pretas estavam tão gastas que já nem protegiam mais, só escondiam. Mas trocar de sapato não era prioridade. Não quando o dinheiro do mês já tinha destino certo. O aluguel vencido, a conta de luz quase cortada e os remédios da irmã caçula, Bia, que dormia todas as noites num sofá velho com cobertas emprestadas. Nina vivia no automático. Antes do sol, passava o dia sorrindo para estranhos e voltava para casa fingindo que estava tudo bem. Quando alguém perguntava como ela estava, respondia sempre com um tudo ótimo, mesmo que mal lembrasse como era dormir uma noite inteira sem preocupação. O peso da vida vinha no silêncio, nos detalhes, o leite que faltava, o prazo da farmácia, a forma como Bia escondia a dor no olhar. Naquela noite, o restaurante estava lotado, jantares de negócios, casais comemorando datas que Nina jamais teria tempo ou dinheiro para viver. Ela ajeitou a postura, puxou o ar e seguiu até a mesa 7. Boa noite, senhores. Já sabem o que vão pedir? A voz dela saiu doce, treinada, apesar do cansaço nos ombros. Foi quando o gerente apareceu, com o costumeiro tom apressado e a gravata torta. Mesa 11, Nina. Chegaram sem reserva cliente importante. Ela só assentiu com a cabeça. Sabia que questionar não adiantava. Ali, ordens vinham secas, e ela aprendia a obedecer calada. Mesa 11 era no canto mais reservado do salão, sobre um quadro antigo que ninguém olhava mais. Quando Nina se aproximou, o homem já estava lá, sozinho, terno cinza, barba bem feita, um celular virado com a tela para baixo. Mas o que mais chamou a atenção dela foi o olhar. Ele não estava distraído com o menu. Ele estava olhando direto para ela, calmo, observador, quase curioso. Ela engoliu em seco, forçou o sorriso de sempre e perguntou: Boa noite, senhor. Posso te trazer algo enquanto decide? Mas o homem não respondeu de imediato. Disse, com voz baixa, sem tirar os olhos dela: Você está aqui desde o almoço. Não era uma pergunta, era uma constatação. O sorriso dela hesitou. Por dentro, um alarme disparou. Sim, senhor, respondeu, educada, surpresa. Ele inclinou a cabeça, como quem estudava um quebra-cabeça difícil. E então, com a mesma calma, soltou a pergunta que ela jamais esperava ouvir. Me diz, o que você mais quer no mundo? Por um segundo, Nina achou que tivesse escutado errado. O que você mais quer no mundo? Ela piscou, engolindo em seco. Estava acostumada a ouvir pedidos de vinho, sugestões do chefe ou até comentários atravessados. Mas aquilo era outra coisa. Aquilo parecia íntimo demais, perigoso demais. Parecia algo que podia quebrar a parede que ela levou anos para levantar. Ela olhou ao redor, como se esperasse que alguém tivesse ouvido, mas ninguém reparava. Como sempre, desculpe, ela disse, tentando manter a formalidade. Holman recostou-se na cadeira, cruzou os dedos sobre a mesa e repetiu, devagar, com a mesma calma assustadora. Se você pudesse ter qualquer coisa, não agora, não amanhã, mas, no fundo, o que você mais queria? Nina sentiu a garganta. Por que aquele homem estava perguntando aquilo? E por que, entre tantas mesas, justo com ela? Ela quase respondeu com um sorriso protocolar. Quase fingiu que era uma brincadeira. Mas alguma coisa no tom dele, sério, mas sem arrogância. E pela primeira vez em muito tempo, ela pensou em responder com verdade. Olhou para o chão, depois para as mãos. Quando voltou a encará-lo, sua voz saiu diferente. Menos treinada, mais humana. Um dia menos, ela disse. Um único dia em que eu não precise fingir que estou bem. Um dia em que eu possa dormir, sem acordar contando moedas. Um dia em que minha irmã acorde sem dor, sem febre. Um dia sem medo. Um dia inteiro de paz. Ela não sabia de onde veio aquela coragem. Como se estivesse esperando por aquela pergunta a vida inteira. O homem não sorriu, não fez piada. Só assentiu com a cabeça, lentamente, como se estivesse ouvindo algo muito importante. Obrigado por responder, ele disse. E então pegou o menu. Acho que vou querer
O salmão grelhado? Nina anotou, sem saber se ainda respirava. Assentiu e saiu da mesa com o coração disparado. A noite continuou. Pratos foram servidos, mesas limpas, copos trocados, mas tudo parecia abafado, como se aquele breve momento tivesse colocado um vidro entre ela e o resto do mundo. E quando ela voltou para recolher o prato dele, a cadeira já estava vazia. Nenhuma despedida, nenhuma palavra a mais. Apenas uma gorjeta dobrada cuidadosamente sobre o guardanapo. E algo ainda mais estranho, um envelope preto, sem nome, repousando sobre a mesa. Nina olhou ao redor. O salão seguia seu ritmo. Ninguém havia notado. Ela pegou o envelope com cuidado. Pesava mais do que deveria. Naquela noite, quando chegou em casa e trancou a porta, o envelope ainda estava em suas mãos. Ela se sentou no sofá, ao lado da irmã adormecida, e com dedos trêmulos, finalmente o abriu. O que tinha dentro era pequeno, simples, mas mudou tudo. Iram Cartal, totalmente preto, fasco, do método, com o nome dela gravado em prata. Nina Almeida, sem explicação, sem instruções, e foi aí que a realidade pareceu se dobrar. Nina ficou olhando para o cartão por um bom tempo, como se ele fosse explodir a qualquer momento. Preto, pesado, metálico, o nome dela gravado como se fosse alguém importante. Mas ela não era. Era só a Nina, garçonete, irmã, sobrevivente. Virou o cartão de todos os lados. Não tinha logo, não tinha chip, não tinha telefone de contato. Yes ou não. Só aquele brilho prateado no centro. Shell, ela sussurrou, batendo na porta do quarto da colega de apartamento. Tá acordada? A porta se abriu devagar. Shelley, meio sonolenta, cabelo desgrenhado, camisa larga com estampa do Garfield. Nina, o que foi? Bia, tá bem. Nina só estendeu o cartão, sem dizer uma palavra. Shelley pegou o objeto, analisou por alguns segundos e arregalou os olhos. Espera, isso é o que eu acho que é? Eu não sei o que você acha que é menos. Nina respondeu, tensa, mas estava em cima da mesa onde aquele homem jantou. Hoje, ele me perguntou uma coisa estranha, depois só deixou isso. Shelley levou a mão à boca. Nina, isso parece um Centurion, o cartão preto, mas não é qualquer cartão. Não é um de crédito normal. Você não pede um desses. Você é convidada. Eu sou convidada? Nina bufou. Por quem? Pelo universo. Shelley balançou a cabeça, incrédula. Você não está entendendo. Essas coisas têm limite alto, tipo milhões. Só seus herdeiros, gente que o compra. Avião? Tá dizendo que esse homem era rico? Tô dizendo que esse cartão não é uma gentileza. É poder. E você recebeu um. Nina se jogou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Isso é loucura. Deve ser engano. Ela sabia. Seu nome, Nina. Ela ficou em silêncio. E se não fosse engano? Na manhã seguinte, em vez de ir direto para o restaurante, Nina desviou do caminho. Entrou em uma cafeteria elegante, uma daquelas que ela só passava pela vitrine. Lousas com letras desenhadas à mão. Café de origem única. Baristas com aventais de couro e bigodes estilosos. Ela escolheu um latte de baunilha e um croissant. Diamante, R$ 48. Quase o valor de um turno inteiro de gorjetas. Ela respirou fundo. Estava. Quando entregou o cartão, o atendente não reagiu. Só passou. Aprovado. Simples assim. Sem senha. Sem pergunta. Sem limite. O coração de Nina disparou. Ela saiu da cafeteria com um copo fumegante nas mãos. E a cabeça rodando. Aquilo era real. O cartão era real. E nada mais parecia igual. 3 dias depois, Nina já havia usado o cartão 4 vezes. Nada extravagante. Comprou frutas frescas, uma nova caixa de remédios para Bia. Pagou a conta de luz que já piscava vencida há 2 meses. E comprou um par de tênis confortáveis. Pará ou trabalho. O mais barato da loja. Mesmo assim, cada compra era como respirar pela primeira vez depois de ficar tempo demais submersa. Mas mesmo com aquele alívio vindo gota por gota, ela ainda não conseguia dormir direito. Martelava como eco. Por quê? Por que alguém faria isso? Ela não tinha pedido ajuda, não tinha implorado por milagre. Ela só havia respondido com sinceridade a uma pergunta que nem fazia sentido. E foi numa terça, enquanto limpava as mesas do fim de turno com os ombros, já pesando de novo, que Scott, o gerente, se aproximou com uma expressão que ela não via desde que fora contratada. Respeito. Mesa 11 pediu por você.
Nina parou, o pano ainda molhado na mão. Mesa 11, Scott assentiu, sem fazer piada. O homem que jantou sozinho da última vez está de volta, e pediu especificamente você. Ela sentiu o estômago apertar. Nina caminhou até a mesa como quem vai para uma entrevista de emprego, sem saber se vai ser contratada ou demitida. E lá estava ele, o mesmo terno discreto, o mesmo relógio caro que não parecia ostentação, mas escolha. E claro, o mesmo olhar calmo, direto, sem medo de encará-la, como se ela fosse mais do que uma garçonete com olheiras. Ela chegou, parou ao lado e respirou fundo. Boa noite. Boa noite, Nina Almeida Menos, ele disse, sem rodeios. Ela sentiu um arrepio na espinha. Ele lembrava do nome completo. Posso anotar seu pedido? Já fiz minha escolha menos, ele respondeu, baixando o menu. Ela pegou o bloco de notas. O que vai querer? Saber o que você fez com o cartão. Niné com Galu, o lápis parou no ar. Como é? Eu sei que você usou. E quero saber. No que? Ela deu um passo para trás, os olhos se estreitando. Isso faz parte do acordo? Não existe acordo, ele respondeu, sereno. Só curiosidade, pessoal. Nina respirou devagar. Seu coração batia como um tambor dentro do peito. Eu usei para minha irmã, ela disse, seca, pagar contas, comprar remédio, comida de verdade. Só isso. Ele assentiu, devagar, como quem confirma que o mundo ainda pode surpreender. Bom, era isso que eu esperava ouvir. Ela não aguentou mais. Por que você me deu aquilo? Ele olhou direto para ela. O tom de voz abaixou, quase um sussurro. Porque você foi honesta. Porque você não pediu mais do que precisava. Você só queria descanso. E isso é raro. Nina sentiu algo no peito, uma mistura de raiva e gratidão que ela não sabia onde guardar. Ela não sabia o que aquele homem queria. Mas de uma coisa, ela tinha certeza. A vida dela estava mudando, e ele era a tempestade silenciosa por trás disso. Nos dias que se seguiram, Nina percebeu que algo estava mudando, e não era só por dentro. Era ao redor, no ar, nos olhares. Os colegas começaram a cochichar quando ela passava. Antes ela era invisível. Agora, parecia estar sob um holofote que ela nunca acendeu. As meninas do caixa começaram a trotelar com uma distância sutil, como se ela tivesse cometido um erro, sem saber. Até o cozinheiro, que sempre lhe oferecia um bolinho escondido no fim do expediente, passou a evitá-la. Ela não entendia de onde vinha aquilo, menos até que ouviu um sussurro perto do vestiário. Comprando fruta importada e café de R$ 30, deve estar pegando alguém com dinheiro. Aposto que é aquele cara da mesa 11. Nina ficou paralisada atrás da porta, e de repente, tudo fazia sentido. O homem voltou mais 2 vezes. Sentou na mesma mesa, pediu por ela, e mesmo que ele falasse pouco, isso já bastava para alimentar rumores. Naquela noite, ela chegou em casa com os ombros caídos. Shelley estava na cozinha, fazendo chá de camomila. Você tá bem? Shelley perguntou, percebendo de cara. Nina se sentou devagar. Tô começando a achar que esse cartão, em vez de me tirar do buraco, vai me enterrar mais fundo. Você não fez nada errado, Shelley disse com firmeza. Só porque alguém te estendeu a mão, não significa que você deve ser punida por aceitar. Mas Nina sabia que o mundo real não funcionava assim. No dia seguinte, enquanto servia a sobremesa de uma mesa, Scott a chamou com um gesto seco. Ela o seguiu até o escritório minúsculo nos fundos. Ele estava com os braços cruzados. Preciso ser direto, tem gente comentando. Sabrava sobre o cliente da mesa 11, sobre as gorjetas, as compras. Eu não estou fazendo nada de errado. Menos Nina respondeu, tentando manter a calma. Eu sei, ele disse, mas às vezes, o problema não é o que a gente faz. É o que os outros acham que a gente está fazendo. Nina engoliu em seco. E o que você quer que eu faça? Scott suspirou. Eu só quero que você seja esperta. Gente como ele não aparece do nada para mudar a vida de gente como a gente, sem querer algo em troca. Essas palavras ficaram martelando a cabeça dela o resto do turno. Na saída, enquanto vestia o casaco já surrado, encontrou algo sobre o armário do vestiário. Outro envelope, menor, selado, com as iniciais. GC código. Ela abriu, com os dedos tremendo. Lá dentro, um único cartão escrito à máquina. Você disse que queria um dia. Peg, Mason. Nina sentiu o estômago revirar. Aquilo era um presente? Um convite? Uma armadilha? Ela olhou para o envelope, para as letras firmes e para a porta de saída. Algo estava mudando.
e ela ainda não sabia se aquilo era sorte ou um desastre prestes a acontecer. Na manhã seguinte, Nina acordou cedo, mesmo sem turno. O envelope do Grayson ainda estava na mesa, ao lado da caneca com o chá frio da noite anterior. Peg, mais um dia, ele disse, como se o tempo fosse um presente que ele pudesse distribuir à vontade. Ela não sabia por que tinha vindo parar ali, mas às 9 da manhã, estava diante do prédio antigo na esquina da Rua das Laranjeiras, onde funcionava uma biblioteca pública quase esquecida, com cheiro de poeira e papel envelhecido. Era o único lugar da cidade onde Nina se sentia invisível, de um jeito bom, menos como se não precisasse explicar nada para ninguém. Ela se sentou à mesa dos fundos, pegou o celular e digitou no Google, Grayson, código cartão preto. E então, a ficha caiu. Grayson Caldas. Não só um homem rico, homem, herdeiro de uma das maiores empresas de energia renovável da América do Sul, dono de fundos de investimento, membro de conselhos, colunista convidado de revistas que ela só via no balcão da banca. E ali estava ele, sentado na mesa 11, perguntando o que ela mais queria no mundo. Nina fechou o celular devagar, sentindo um frio correr pela espinha. Por quê? Porque ela... Foi quando lembrou de algo. O sobrenome dela, Almeida, não era só dela, era o mesmo sobrenome do pai, um engenheiro de sistemas que havia trabalhado numa empresa que agora ela lembrava, fora absorvida por um grupo ligado à família Caldas. Ela voltou para casa com a cabeça em brasa. Shelley estava no sofá, de pantufas, comendo cereal e assistindo reprise de novela. Adivinha quem é Grayson Caldas? Menos Nina soltou, jogando o celular no colo da amiga. Shelley quase derramou o leite. Desculpa, o quê? O homem da mesa 11. O cartão. Os envelopes. É ele. E sabe o que é pior? Meu pai trabalhou para uma empresa da família dele. Anos atrás, foi demitido de repente. Nunca falou o porquê. Só se apagou depois daquilo. Shelley encarou Nina, com olhos arregalados. Você acha que ele sabia que te reconheceu? Agora eu tenho certeza. O silêncio foi tão pesado que Nina podia ouvir o tic-tac do relógio velho da cozinha. Então tudo isso não foi generosidade, foi culpa. Nina deu um passo para trás e apoiou as mãos na pia, o coração acelerado. Eu me abri com ele, falei da Bia, da nossa luta, e ele ficou ali, ouvindo como se fosse só um estranho. Curioso, mas ele sabia. Shelley se levantou. E se ele não sabia tudo? E se ele só juntou as peças depois? Você vai ter que perguntar. E vai ter que estar pronta para ouvir. Nina olhou para o cartão ainda na carteira. Pela primeira vez. Desde que o usou, ela sentiu vontade de jogá-lo fora. Mas antes, ela precisava de respostas. Nina passou o resto da tarde ensaiando o que diria. Mas toda vez que formava uma frase na cabeça, ela soava pequena demais. Fraca demais. Como você cobra a verdade de alguém que carregou o silêncio por tanto tempo? Quando o relógio marcou 7h30, ela prendeu os cabelos num coque alto, vestiu a blusa mais simples que tinha, e foi. O restaurante estava quase vazio quando chegou. Não como funcionária dessa vez, mas como alguém em busca de explicações. Uma tria reconheceu. Hesitou um segundo, mas indicou discretamente a mesma mesa de sempre. A 11, no canto. Grayson já estava lá, sem terno, só uma camisa cinza dobrada até os cotovelos. Ele parecia comum, mas o olhar ainda era o mesmo, firme, direto, calmo demais para quem carregava segredos. Ela se aproximou, parou ao lado da cadeira na 600. Você sabia menos, ela disse, direto, sem rodeios. Grayson ergueu os olhos. Não sorriu, não fingiu surpresa. Senta comigo, Nina. Ela puxou a cadeira lentamente, os ombros duros, os dedos trêmulos. Meu pai, Daniel Almeida, engenheiro, trabalhava para Pierce Renováveis, antes da fusão com sua família. Ele foi demitido sem aviso. Silenciaram ele. E você? Voca, estava lá. Grayson abaixou o olhar por um segundo. Eu tinha 26 anos, recém-chegado à diretoria. Vi tudo acontecer. Vi ele ser acusado de algo que não fez. E não falei nada. Nina sentiu o estômago afundar. Uma coisa é desconfiar, outra é ouvir da boca dele. Por quê? Ela sussurrou. Covardia. Ele respondeu. E por que, na época, eu achava que silêncio era neutralidade. Depois percebi que era cumplicidade. Ela balançou a cabeça, olhos marejando. E agora quer o quê? Consertar minha vida com um cartão de crédito? A filha do homem que você deixou afundar,
Só para limpar sua consciência? Não, Nina, menos, ele disse, a voz firme. Não, Sabra. Limpar nada. É sobre não repetir o erro. Eu não pude defender seu pai, mas vi você. Vi sua força, sua dor. E dessa vez, eu não consegui olhar e seguir em frente. Ela se calou. A raiva, o nó na garganta, o cansaço, tudo pesava ao mesmo tempo. Mas no fundo, uma parte dela, menos a parte que ainda acreditava menos, reconhecia que ele não estava mentindo, que ele não estava ali para se livrar da culpa. Estava ali para carregar uma parte dela. Você me deu a chance de respirar, ela disse, mas agora eu tô afundando de novo. Não por falta de dinheiro, mas porque cada coisa que aceitei veio com a sombra da mentira. Grayson assentiu, os olhos sinceros. Se você quiser devolver tudo, eu entendo. Se quiser nunca mais me ver, eu entendo. Mas se houver qualquer espaço em você para recomeçar, eu estou aqui. Nina ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu não sei o que fazer com isso ainda. Não precisa saber, ele disse. Só não precisa decidir agora. Ela levantou devagar. Eu preciso de tempo. Eu espero, ele disse. E dessa vez, parecia verdade. Ela virou as costas e saiu. Não chorou, não correu, mas sentiu pela primeira vez que talvez fosse ela quem tivesse o controle agora. Nina não voltou ao restaurante no dia seguinte, nem no outro. Na verdade, nem avisou que não voltaria. Ela só parou. Passou as manhãs organizando a medicação da Bia, lavando roupa na mão e assistindo o sol invadir devagar as frestas. Da janela, era estranho, quase desconfortável, não correr o tempo todo, como se o corpo não soubesse o que fazer com a calma. Mas não era descanso, era silêncio, daquele que vem depois do vendaval. Ela ainda ouvia a voz de Grayson, repetindo dentro da cabeça. Se quiser nunca mais me ver, eu entendo. Mas era isso mesmo que ela queria? Na sexta-feira, enquanto colocava água para ferver, encontrou sobre a mesa um envelope diferente. Não preto, não selado com iniciais. Era branco, simples. Um convite impresso com tinta comum. Um texto direto: gostaria de te mostrar algo sem obrigações. Só ver. Sábado, 10 horas. Rua Florencio 92. Disse. Nina ficou olhando o papel por longos minutos. Não era romântico. Não era dramático. Era só sincero. No sábado, ela quase não foi. Mas foi. O endereço levava a um prédio pequeno, com janelas amplas e paredes de tijolos expostos. No vidro da porta, uma placa em branco. E lá dentro, Grayson, camisa dobrada até os cotovelos, olhar de sempre. O que é esse lugar? Nina perguntou, ainda de pé, sem se mover. Um centro comunitário, ele disse. Ou pelo menos, vai ser. Tá vazio agora, mas quero transformar esse espaço em algo real. Apoio jurídico, assistência familiar, oficinas, informação, ajudar quem está afundando antes que se perca. Ela olhou ao redor desconfiada. E você quer que eu trabalhe aqui? Grayson balançou a cabeça. Não, quero que você lidere. Eu, Folk, sabe o que é carregar o peso do mundo nas costas e ainda assim servir café com um sorriso. Você sabe o que falta, onde falta e quem finge que não vê. Isso aqui precisa de alguém que não esteja em cima da torre. Precisa de alguém com os pés na lama. Nina respirou fundo. Ela não tinha diploma, não tinha experiência com gestão, mas tinha algo que ninguém conseguia simular. Verdade. E por que você não lidera isso? Ela perguntou. Porque a minha parte foi abrir a porta. A sua é escolher se entra. O silêncio entre os dois não era mais desconforto. Ela andou até o meio da sala. Passou a mão sobre uma mesa empoeirada. Eu não sei como fazer isso. Eu te ajudo, ele disse. Suave, sem cartão, sem atalhos, só parceria. Nina virou devagar, os olhos cheios de dúvida, mas também de algo novo, possibilidade, e se dar errado. Grayson sorriu de leve. Então, a gente começa de novo, juntos. Ela não respondeu de imediato, só olhou mais uma vez ao redor. O espaço era cru, imperfeito, vazio, mas era um começo. E naquele momento, ela entendeu. Ficar ou ir. Nunca foi sobre ele. Foi sobre ela. E pela primeira vez, ela estava pronta para escolher. Nina não virou diretora de centro comunitário da noite para o dia. Ela começou varrendo o chão, mesmo sem precisar.
catalogando caixas de arquivos doados, organizando cadeiras tortas, limpando janelas com cheiro de mofo. Não porque alguém mandou, mas porque era assim que ela sabia começar. Com as mãos. As paredes ganharam cor. Uma mesa de café apareceu no canto com biscoitos simples e uma placa. Sirva-se, a casa é sua. Os primeiros atendimentos aconteceram. Numa sala improvisada, com uma mesinha, 2 copos d'água e muito mais escuta do que resposta. Eram mães aflitas, jovens em crise, idosos com papéis acumulados e olhares cansados. Gente como ela. Grayson passava algumas tardes por semana. Sempre discreto. Não dava ordens. Não assinava as paredes com o nome da família. Apenas aparecia com mantimentos, planilhas, contatos, ideias. Às vezes, só o silêncio. E aos poucos, as pessoas começaram a aparecer. Uma menina que sofria violência doméstica encontrou abrigo. Um senhor que não sabia ler teve ajuda para entender seus direitos. Uma cuidadora solitária passou a frequentar os encontros semanais só para ter alguém que a chamasse pelo nome. Esse lugar não é meu. Grayson menos Nina disse uma noite, sentada ao lado dele no chão da recepção, comendo pão de queijo de padaria. Eu sei, ele respondeu. É nosso, mas principalmente é das pessoas que chegam aqui e se sentem vistas. Ela olhou em volta. Ainda havia muito a fazer. A sala de atendimento social precisava de divisórias novas. O site estava no ar, mas meio capenga. O telefone ainda era um celular velho que vivia descarregando, mas mesmo assim, era real. PA ligava quase todos os dias de outro estado. O tratamento estava funcionando. A voz dela estava mais firme, mais viva, e toda vez que Nina contava sobre o centro, a irmã dizia a mesma coisa. Você está fazendo o que nasceu para fazer. Para descobrir, certa noite, enquanto fechava janelas antes de ir embora, Nina parou diante do espelho velho no corredor. Por um segundo, mal se reconheceu. Não porque estava arrumada ou diferente, mas porque o olhar dela era leve, o medo ainda existia, mas não mandava mais nela. Aquela vida de correr o tempo todo, de sobreviver em silêncio, tinha dado lugar a algo novo. Não era perfeito, não era fácil, mas era dela. E o mais importante, ela não estava mais sendo ajudada. Ela estava liderando. Com propósito, com as mãos cheias de marcas que contavam uma história que ninguém podia apagar. O centro recebeu um nome. Espaço Vira-Vida. Sugestão da Bia, num daqueles telefonemas em que a irmã ria mais do que tossia. Porque foi isso que você fez. Nina menos ela disse. Você virou sua vida do avesso. E costurou tudo com coragem. A inauguração oficial aconteceu numa manhã de sábado. Sem fita vermelha, sem fotógrafos. Só gente comum enchendo as salas, abraçando causas e sendo vista. Às vezes, pela primeira vez, no hall de entrada, uma pequena placa de metal foi fixada na parede. Perto da porta, para quem já carregou o mundo nas costas, agora é a sua vez de ser amparado. Dedicado a Daniel Almeida. Nina leu a frase em silêncio. Não precisava. As lágrimas já tinham sido substituídas por outra coisa. Firmeza. Grayson apareceu logo depois, trazendo 2 cafés. Entregou um a ela com um sorriso calmo. Tá bonito aqui, ele disse. Tá vivo menos, Nina corrigiu. Acho que é isso que a gente queria. Eles se sentaram num dos bancos de madeira, em frente à fachada do centro, observando as pessoas entrarem e saírem com passos mais leves. Ainda sinto medo às vezes, ela confessou, encarando o céu cinza. Isso significa que você ainda se importa menos, ele respondeu. O dia que não sentir mais, aí sim, preocupe-se. Nina olhou para ele. Aquele homem que entrou na vida dela como uma pergunta, e agora era a resposta, não, mas talvez fosse caminho. Você nunca tentou me consertar, ela disse, baixinho. Esme, porque você nunca esteve quebrada menos. Ele respondeu. Só estava cansada de carregar tudo sozinha. Ela sorriu. Um sorriso sincero, daqueles que doem as bochechas, mas curam por dentro. O telefone dela vibrou. Uma mensagem da Bia. Primeiros exames deram ótimo. Em breve volto. Saudade de você e do cheirinho de pão do nosso sofá. Nina respondeu com um emoji de coração e olhou de novo para o prédio, para as pessoas. Gente comum, gente real, como ela. Ela pensou no cartão preto guardado em uma caixinha de madeira dentro do seu armário, intocado há meses. Now como símbolo de dívida ou salvação, mas como lembrete de onde tudo começou, e pensou em como, no fundo, não foi o cartão, nem o dinheiro, nem o homem. Foi ela que pela primeira vez
escolheu levantar. Não para impressionar, não para agradar, mas para construir. E quando Grayson pegou sua mão naquela manhã, não foi para pixelar um buraco, foi para caminhar ao lado dela. Ali, entre a cidade, que já havia ignorado sua dor, e o novo mundo que ela mesma havia criado com esforço, coragem e verdade, Ninian Tandu, a parte mais bonita da sua história, não era ter sido salva, era ter decidido viver.